Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios. Hoje nós vamos fazer a introdução de uma nova lição: unidade, serviço e crescimento, baseado em Efésios capítulo 4, do verso de 1 ao verso 16. Então nós vamos iniciar algo fundamental na vida da igreja, que é a unidade, que é o serviço, o fazer a obra do Senhor, e o crescimento espiritual, a maturidade espiritual, a santificação espiritual. Então, para fazermos a introdução, nós vamos ver que como podemos dividir a carta aos Efésios, como que nós podemos dividir o todo da carta aos Efésios. A carta aos Efésios é dividida entre teologia e vida cristã. Assim podemos ver essa divisão desta forma. Do capítulo 1 até o capítulo 3, nós vamos ver a parte doutrinária, a parte teológica, a parte, podemos dizer assim, a teoria do que Deus fez e que Deus vai fazer. Então nós vimos a eleição, a predestinação, a adoção, santificação, remissão de pecados, perdão. Então essa é a parte doutrinária, ou seja, o que Deus fez. Dos capítulos 4 até o capítulo 6, a parte prática, ou seja, a aplicação da doutrina na vida cristã, ou seja, o que devemos fazer. Qual é a resposta do homem em relação ao que Deus fez para buscar e salvar o homem que estava perdido? Então, de 1 a 3 é a parte doutrinária, o que Deus fez, e do 4 a 6 a parte prática, ou seja, o que devemos fazer, o que o homem deve fazer. O que veremos a partir desta divisão? Então, o que nós vamos aprender a partir dessa divisão? Do verso 1, do capítulo 1 até o capítulo 3, nós já estudamos a parte teológica, a parte doutrinária. Agora, nós vamos ver do 4 ao 6, ou seja, nós já estudamos a parte doutrinária que Deus fez. Agora, iremos estudar a parte prática da carta, ou seja, a resposta do homem ao que Deus fez. Como aplicar o conhecimento do que Deus fez, do seu amor para conosco, e como deve ser a atitude do novo povo de Deus, a família de Deus, a igreja de Deus, que nasceu a partir da morte de Cristo naquela cruz. Então nós vamos ver a parte prática. Nós já pegamos o conhecimento do que Deus fez. Então é a resposta daquilo que Deus fez na vida do cristão, e agora a resposta diante de Deus, aquilo que o homem vai fazer com tal conhecimento a respeito do plano da salvação mediante a fé em Cristo Jesus. O que Paulo quer dizer já no início do versículo com a expressão rogo-vos? Ele começa no versículo 1 com rogo-vos. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. Efésios capítulo 4, verso 1. O que Paulo quer dizer com esta expressão, rogo-vos? O que ele quer nos ensinar? Qual é a mensagem que ele quer passar ao nosso coração, ao coração da igreja, aos Efésios? A palavra ou a expressão rogo-vos, ela pode ser interpretada como uma espécie de convite, ou seja, convido-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, ou pedido, peço-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, ou apelo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, ou súplica, suplico-vos, pois eu,
o prisioneiro no Senhor. Então, essa expressão pode ser entendida como um convite, como um pedido, apelo ou súplica. Isso significa que o que Paulo quer dizer é um apelo, ou seja, ele faz uma súplica, ele faz um apelo a toda a igreja de Deus. Ele está suplicando. O que ele está suplicando? O que Paulo está suplicando? Paulo está suplicando para a igreja a andar de modo digno, que a igreja viva de modo digno pela qual foi chamada. Ou seja, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós éramos filhos da desobediência. Nós éramos filhos da ira. Deus nos chamou em Cristo Jesus para uma vida santa, reta, para uma vida cheia do amor de Deus, selada com o Espírito Santo da promessa, com o Espírito Santo da verdade, que é o penhor, que é a garantia da vida eterna, da salvação pela fé em Cristo Jesus. Então Paulo está chamando, suplicando a igreja a andar de modo digno pela qual ela foi chamada, para a qual ela foi chamada, para viver uma vida santa e reta diante de Deus, vivendo debaixo do amor e da misericórdia de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Assim nós vamos receber a remissão dos pecados, o perdão, a justificação, a santificação pela fé em Cristo Jesus. É esse o ideal de Deus. É para isso que nós fomos chamados, para andarmos de modo digno. Como é esta dignidade? O que Paulo quer dizer com relação a viver de modo digno pela qual fosse chamados? Então, o que é esta dignidade? É viver de acordo com o chamado, corresponder ao chamado e, sobretudo, atender aquele que nos chamou e vocacionou. Dignidade se resume em duas palavras: unidade e santidade. Primeiro nós vamos analisar a unidade, ou seja, nós somos chamados de modo digno, para viver em dignidade. Então nós vamos viver a palavra dignidade expressando a unidade. A unidade em quem? Em Cristo Jesus. A unidade na presença de Deus. A igreja sendo várias cabeças, vários templos do Espírito Santo, congregando em uma só igreja, em um só povo, em uma só família, a família de Deus, sendo guiado pela cabeça, que é Cristo Jesus. Esta é a unidade. E como que nós vamos viver esta unidade? E depois, nós vamos ver mais para frente a santidade. Ou seja, qual é a maneira da igreja se portar na sociedade? Uma vida santa, pura, reta diante de Deus. Como viver isso? Nós somos chamados para ser separados do mundo, mas vivendo no mundo. Nós somos separados para Deus, vivendo no mundo. Então, como que eu tenho que testemunhar a Deus na sociedade? Aí vem a santidade. Então, nós vamos ver esta dignidade baseada em duas palavras: a unidade e a santidade. Primeiro, nós vamos analisar o que Deus quer em relação à unidade, vivendo de modo digno. Então, o que nós aprendemos, queridos? Nós aprendemos que nós podemos dividir a carta aos Efésios em duas partes: parte teológica e a parte prática, a parte doutrinária e a parte prática. O que veremos a partir dessa divisão? Nós vamos ver a parte prática, porque a teológica, a doutrinária, nós já vimos, do capítulo 1 ao capítulo 3.
Agora nós vamos pegar do capítulo 4 ao capítulo 6, que é a parte prática. Nós vimos que rogo-vos quer dizer súplica, apelo, pedido, convite. Então Paulo está nos suplicando a viver de modo digno. O que é viver de modo digno? Em dignidade. O que é dignidade? Ela corresponde a duas palavras, unidade e santidade. Nós vamos estudar primeiro a unidade, vivendo em dignidade diante do Senhor. Que Deus nos abençoe neste estudo. Vamos orar, queridos? Graças te damos, ó Pai, pelo teu grande amor para conosco. Que possamos, Senhor Deus, viver esta unidade, crendo em Cristo Jesus como nosso único e suficiente Salvador, selados pelo Espírito Santo que foi prometido por Cristo. E assim pertencemos ao Senhor de corpo e alma, para glorificar e exaltar o teu santo nome. Abençoa, Senhor Deus, a nossa vida. Derrama bênçãos sem medidas, ó Pai, em todos os momentos. Abre as portas aos desempregados, restaura os casamentos. Abençoe, Senhor Deus, todos aqueles que estão abatidos, oprimidos, deprimidos, aqueles que estão enfermos. Coloca a tua mão de cura, de restauração, de libertação, ó Pai. E que possamos viver debaixo da tua graça e debaixo das tuas promessas. Nós te louvamos e te adoramos. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.